Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou Eduardo. Eu sou a Kelly. E você está no canal Temática Bíblica. Muito bem, é com grande prazer que estamos de volta gravando mais um vídeo para esse canal. E hoje nós vamos estar falando então sobre um ponto crucial na questão do Evangelho. Exatamente, hoje nós vamos estar falando sobre o amor de Deus, né? O amor de Deus pela humanidade, né? Que é o centro do cristianismo, né? E esse versículo ele está lá em João, né? Muitos já conhecem, né? João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, esse texto, como a Kelly disse, né, é um texto muito conhecido no meio cristão, e o texto fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, seu único filho, né? Esse texto ele nos traz uma informação importante, porque no mundo de hoje as pessoas fazem uma separação, né, Kelly, de que existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim, um Deus muito severo, e que o Deus do Novo Testamento já é um Deus que ele não é severo, ele é um Deus mais tranquilo, um Deus mais amoroso, né? Mas o próprio texto já nos demonstra, né? Fala que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou o mundo de uma maneira tão grandiosa que ele deu o seu único filho. E isso já vem de quando? Desde o Antigo Testamento. Cristo foi prometido lá em Gênesis 3,15. Ou seja, não faz sentido essa indagação de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus muito severo. É lógico que nós entendemos que existem passagens realmente fortes ali no Antigo Testamento, né, Kelly? Quando Deus manda, por exemplo, que eles tomem certas terras da nação de Israel e que matem todos que ali estavam, mas quando nós entendemos o que está por trás ali daquela história, nós entendemos as ações de Deus ali, porque Deus fez aquilo tudo que ele mandou fazer. Mas o fato é, o texto que a Kelly acabou de ler, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho, né? E quando fala que Deus deu seu único filho, é porque havia realmente a possibilidade de Cristo, vamos dizer assim, Cristo ter falhado em sua missão, porque Cristo ele deveria ser crucificado sem ter pecado, que foi o que aconteceu. Mas se porventura Cristo pecasse, Cristo, então nós entendemos que ele teria perdido a sua santidade, né? E a humanidade também estaria em perdição, porque ele não teria cumprido com o propósito para o qual ele veio. Então, realmente, Deus ele deu o seu Filho, né? Confiando que o seu Filho iria conseguir cumprir. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse texto, ele nos demonstra que o principal princípio, né, sendo um pouco redundante, por trás do Evangelho, é o amor. É através do amor que Deus ele tomou essa decisão, né? A Trindade tomou essa decisão em trabalhar em conjunto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, Kelly? Exatamente. E aí esse versículo, nesse pequeno versículo, que é o versículo 16, ele destaca 3 coisas, né? Que é o amor imenso de Deus, né, por nós, a demonstração desse amor de Deus através do seu Filho Jesus que ele enviou, né, para nós, para nos salvar, dando o seu próprio Filho em sacrifício em favor de cada um de nós, né, a crença, né, em Jesus, que nós devemos crer e ter fé nele, e no final, quando ele diz, né, que diz assim, o que nele crê, né, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que é a vida eterna, né? O resultado da nossa fé em Cristo, né? Que
que através dessa fé nós temos essa promessa de vida eterna que Ele nos deu, né? Então, nesse versículo, ele destaca praticamente 3, 4 coisas, né? Que é o centro do cristianismo, né? Exatamente, né? E aí nós entendemos, então, que o ponto principal por trás do Evangelho é o amor. Mas aí então, né, Kelly, eu pergunto, né? Hoje existem muitas pessoas que acreditam assim, não, Cristo ele morreu por nós, Cristo nos ama, né? E a partir daí, a partir do entendimento de que Cristo me ama, né? Agora eu já estou salvo e eu não preciso fazer mais nada, não existe essa questão de lei, né? Mas o que a própria Bíblia nos diz, então? Temos mais textos, né? Mas a Kelly vai estar lendo um texto para nós, demonstrando então o que a própria Bíblia nos diz. A partir do momento que Cristo nos ama, né? Nós nos convertemos a Cristo, aceitamos Ele como nosso Salvador, e aí a partir daí eu já estou salvo, eu não preciso fazer mais nada. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Está lá em Mateus, no capítulo 22, verso 36 ao 40, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Muito bem, o texto ele é autoexplicativo, é um texto muito claro. Na ocasião ali, se você ler um pouco antes ali do verso 36, eu acho que a partir do verso 34, né? Ali você vai entender que era um fariseu, mais uma vez, ele experimentando a Cristo, tentando fazer com que Cristo caísse em uma cilada, né? Era o que eles viviam tentando fazer, para apontar o dedo para Cristo e dizer que Cristo era um falso mestre. Então ele faz essa pergunta capciosa, né? Perguntando, mestre, qual é o grande mandamento? E Cristo responde de maneira muito sábia, né? Amarás o Senhor teu Deus, né? De todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento, né? E aí Cristo responde, o segundo semelhante a esse é amar ao teu próximo. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é o finalzinho desses textos, onde Cristo diz, desses 2 mandamentos dependem toda a lei. O que Cristo estava dizendo ali? Cristo não disse assim, esses 2 mandamentos anulam toda a lei. Não, Cristo disse, desses 2 mandamentos dependem toda a lei. Ou seja, esses 2 mandamentos, eles são o fundamento da lei. Nós dissemos aqui o fundamento, o princípio por trás do Evangelho, do plano da salvação, é o amor. E nesses versos, Cristo explicou que o amor a Deus e o amor ao próximo é o princípio por trás da lei. Não anula a lei, mas a lei ela é baseada nesses 2 princípios, amor a Deus e amor ao próximo, né? Então, hoje, quando as pessoas dizem que hoje eu estou vivendo no período da graça e Cristo me ama e por conta disso eu estou desobrigado de guardar mandamento, não foi isso que o próprio Cristo disse, né? Nós temos que ver o que o próprio Cristo disse sobre isso. E quando Cristo disse que desses 2 mandamentos, amor a Deus e amor ao próximo, depende de toda a lei, Cristo, na verdade, ele reforçou, né, a necessidade de se guardar a lei, né? E nós estamos trazendo esse vídeo de hoje, né, porque nos dias de hoje nós vemos muito no mundo cristão as pessoas dizendo isso, né, que Deus é amor e por conta de que Deus é amor, não é mais necessário guardar seus mandamentos, sua lei, mas quando nós analisamos a Bíblia a fundo, nós percebemos que o amor e a lei, eles andam juntos, né? Cristo mesmo disse, se me amas, guardas os meus mandamentos, né? Mas a você que acompanhou esse vídeo aqui, desejamos a você que o Espírito Santo esteja presente em sua vida, que o Espírito Santo esteja agindo em sua vida, levando a você o conhecimento de toda a verdade, né? João 8,32 é um verso famoso, né, Kelly, que diz exatamente o quê? Conhecereis a verdade, né, e a verdade vos libertará. Somente a verdade pode te libertar, de repente, de um possível engano que você possa estar vivendo, né? Conhecer a verdade é conhecer a Cristo, e é através do estudo da Bíblia Sagrada que nós conhecemos a Cristo, conhecemos essa verdade. Então, um forte abraço a você, que Deus o abençoe. Pedimos a você que, se puder, né, que possa estar fazendo aqueles ritozinhos para estar ajudando o canal. Compartilha, né, o nosso vídeo, curte aí também, né? E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Exatamente. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.